Mas assim, eu acho, por produzir conteúdo de Star Wars, quando eu tô vendo coisa de outra franquia, eu me dou o direito também de, sabe, desligar minha cabeça e Uhum. só ver, assim, sabe, e curtir como um espectador mesmo. Eu não fico muito ligado nas amarrações de, sabe, de universo, Uhum. de easter egg. Aí eu vou lá e assisto o vídeo do pessoal que é especializado em tal coisa. Aí sim, eleva a experiência, assim, você consegue curtir ainda mais. Porque de Star Wars, às vezes é até complicado. Você tá vendo ali, tá, mas aquele parafuso ali eu já vi isso no outro filme, eu preciso falar no vídeo. Aí é 3 da manhã e Meu você Deus. lá, cadê? Onde era aquele parafuso? Onde que ele aparece mesmo? Meu Deus, meu Sabe? Deus. Porque as coisas de Star Wars são muito específicas ali, e tem muita coisa pra você conectar. E Uhum. aí eu fico muito pirado nesse negócio. Quando eu vou ver as outras coisas, eu só sento lá, tipo, ela lê os livros de Game of Thrones, os livros do Casa do Dragão e tal. Então ela assistindo a série é uma experiência. Eu vejo a série, pô, pra mim tava fantástico ali. Que ótimo. O episódio que eles, Bom pra que ele. eles decapitam o bebê lá, tipo, foi, nossa, pesado, hein? Não sei o que e tal. Aí ela falou, você não tem ideia. Aí ela me falou o que acontece no livro. Aí eu falei, que isso? Uma merda essa cena aqui, os caras fazem água com açúcar. Pô, eu odiei a série original, Game of Thrones, porque Fogo e Sangue eu não li ainda. Mas os livros originais de Game of Thrones eu li e isso estragou a série pra mim profundamente. Metade da série ali, da quarta temporada em diante, eu já É, É esse o ponto. A quarta temporada em diante. eu tava assistindo pra sofrer só. Porque tudo que fizeram lá foi uma fanfic muito doida e mal escrita. É, inclusive, por causa de Casa do Dragão, eu tenho conversado muito sobre como é que pode ser o fim dos livros. E quanto mais eu penso, mais eu fico decepcionado com a série, né? Porque os livros deixaram muitas coisas engatilhadas ali, que podem ou não, né? Sim. A gente pode falar sobre isso? Pode. Então, Do Game of Thrones? é. Sim. Porque Sim. no Game of Thrones porque não vai acontecer mesmo. é, Já pode. acabou. Mas uma das coisas, por exemplo, é a questão do Jon Snow, né? Porque no último livro ele termina morto ainda. Sim. Ele não voltou. Ainda não chegou. E na série ele voltou como Jon Snow normal. Ele não era nada. Qual a diferença do Jon Snow na última temporada para o Jon Snow no início? Uhum. Um era melhor escrito, mas assim, em termos de personalidade, é a mesma coisa. E tudo indica que no livro não vai ser bem assim. Ele não vai estar querendo fazer as mesmas coisas, sabe? No fim da jornada, ele não vai querer voltar para o norte. Basicamente, vestir o preto de novo. Meio que parece que não faz sentido, né? É. Porque tem toda a questão dele, quando ficou com selvagens, ter explorado mais o lado org dele, e ter entrado no fantasma e tal. Quando ele morreu, ele ficou dentro do fantasma, se eu não me engano. Eu acho que tem alguma coisa assim. A gente teve alguns capítulos, pô, faz muito tempo que eu li, eu não tenho detalhes assim. Eu li antes. Nossa, faz muito tempo. Já deve ter quase uns 10 anos que eu li os livros. Caraca. Porque eu li quando... Começou a série. Não. Quando começou a série eu não podia. Minha mãe não tá, deixava eu ver. Mas daí quando foi estrear... Ele morre na quinta temporada ou na quarta? Final da quarta, não é? Eu acho que é o final da quarta, eu acho. Então enfim, eu comecei a assistir as séries quando na temporada que ele volta. Porque aí foi a minha mãe falou assim, acho que agora você já tem idade suficiente para poder ter os choques de Game of Thrones. Lê o livro antes. Aí eu li todos antes de começar a série. Nossa. Foi numa paulada só, Uhum. porque eu tinha tempo. É. Mas bom, eu maratonei os livros entre a primeira e a segunda. Porque eu tive a sorte ou o azar de acompanhar do início, que eu via uma publicação de um site falando assim, vão adaptar esse livro de fantasia na HBO. Eu não sabia que livro era, Uhum. mas, pô, HBO, uma série de fantasia medieval, da hora. Já vou assistir. Comprado. Comprei. Aí eu curti pra caramba e depois que acabou a primeira temporada eu fiquei angustiado, como assim, Ned Stark morreu, né? Aí eu fui ler os livros e aí
eu meio que sabia, não gostei de algumas mudanças, né, nas temporadas seguintes, mas deu pra curtir um pouco. E aí o lance do Jon Snow é que tudo que se tem são teorias agora, né, Sim. sobre o que Sim. viria depois. Mas ele ficou, dá pra se dizer que ficou preso no fantasma, né, por interpretação. Então, quando ele voltasse, ele poderia voltar com um pouco esse lado selvagem Uhum. do lobo dele. E não ser mais um cara tão acomedido quanto o Jon Snow era. Sim. Porque nos capítulos dele, tinha muito essas paradas de que ele queria fazer uma parada, ele não queria estar lá no norte, mas o dever obrigava ele. É como se o dever fosse a coleira prendendo ele. Uhum. Sim. Tem até aquela cena que tem na série também, do Tyrion conversando com ele, porque ele não queria ir pro norte e tal, mas o Tyrion dá uma lição de moral lá, esse negócio de você ser bastardo, você tem que usar isso como se fosse o seu escudo e não sei o quê. E essa cena reflete um pouco do que era o Jon Snow, né? Então, depois que ele morreu e voltou, não é só que ele vai estar livre do juramento da Patrulha da Noite, porque ele serve até morrer. Acho que vai ter também a questão dele estar livre da coleira da obrigação dele. Uhum. Então ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser se tornar o Rei do Norte, ele se torne o Rei do Norte. E eu acho que é esse caminho que a série vai seguir. Ele vai virar um Rei do Norte sinistraço, assim. E a gente pode ter um embate dele com a Daenerys, talvez até. Uhum. Porque eu duvido que a Daenerys vai acabar como uma Aceitar alguma maluca, coisa assim. como na série. E eu acho, assim, essa questão de, quem vai sentar no Trono de Ferro? Eu acho que o Trono de Ferro não vai existir no final. Acho que vai ser Seria uma... interessante. Né? Eu acho que vai ser uma parada, assim, de Westeros vai colapsar e o que restar vai lutar contra os caminhantes brancos. E eu acho que essa parada vai vir de uma união do Jon Snow, que pode ser um rei do norte, representando o gelo, do nome das crônicas dos livros, E a Daenerys. Daenerys, que é o fogo. Porque, são as crônicas de gelo e fogo. Uhum. São os personagens que estão acompanhando, que a gente está acompanhando nos livros, desde o início. Uhum. E o Jon Snow vai ser a encarnação do gelo, porque nem calor corporal ele vai ter mais, porque vai ser um morto. Uhum. Isso é uma coisa importante também dos livros, porque todo mundo que morre e volta, não volta normal, alegre. A própria mãe dele volta e na série nem teve isso. Exato. Inclusive, perguntaram aqui Uma zumbi exatamente bizarra. isso. Que quando as pessoas ressuscitam, elas voltam como seres meio sobrenaturais. Sim, eles são meio zumbizados, assim. Porque tem, inclusive, uma coisa do tempo que você leva pra ressuscitar, assim. A Catelyn demorou muito, então ela é meio podre. Ela até fala, tem essas... O Beric Dondarrion, que era ressuscitado rápido, ele era descrito como um cara vazio, né? Ele não tinha memória direito. Ele era meio capenga. A impressão que eu tinha até, quando eu estava lendo as descrições dele, era que ele era um caco de homem, como se não tivesse nada Remendado, dentro dele né? mesmo. Como se cada vez fosse perdendo cada vez mais de Isso, quem ele ele vai foi um perdendo dia. um pouco. Toda vez que ele volta menos ele. Faz sentido, porque, você vai matar um personagem e trazer ele de volta pra ele continuar igual, tem que ter alguma mudança interior, né, no personagem, não só uma coisa Significativa, né? física. Aham. É por isso que é um personagem que eu não gosto na série, o Jon Snow. Ele é uma nota só na série, né? Até o final, mesmo depois de tudo isso, ele é sempre... Dó. E assim, ainda bem que cancelaram aquela ideia de fazer uma série seguindo ele, né? do Jon Snow, Sim, né? nossa, eu não ia aguentar. Que ideia horrorosa. Não, assim. nem ele, né? Saiu agora uma declaração dele mesmo. Melhor deixar quieto aí. Nossa senhora. Uma esperancinha que eu tenho, assim, George Martin vai demorar a lançar os livros, né? Sim, coitado, ele já falou. Já falou pro pessoal. Mas ele não tá, perto de lançar pelo menos Não. o próximo? Não, ele tá longe, ele vai lançar tudo de uma Ele vez. tá Ninguém perto. sabe onde ele tá, ele não fala. Exatamente. Ele tá perto de acabar uns 5 anos já. Sim. Esse que é o problema. Então a gente não sabe se o perto dele é perto ou perto. Assim. A gente recebeu o Dinho Lima do Pode X ser. Manteiga. Ele veio aqui, ele ama Game of Thrones, especialista e tal. E eu falei pra ele a minha teoria. Eu tenho uma teoria, assim, pra mim, ele era o cara devoto ali, escrevia. A vida dele era escrever os livros, a obra dele. Aí depois ele começou a receber o dinheiro de Hollywood, um monte de fã mandando carta pra ele, né? De repente ele ficou lindo, né?
E aí, agora, qual que é a motivação desse homem de sentar a bunda lá pra escrever os restos dos livros? O cara é um rockstar agora. Eu acho que nunca vai ter o resto dos livros. Sem contar que eu acho que ele sofre também, outra coisa que desmotiva ele é o fato dele sofrer com um hate em cima da obra dele que não foi de coisas que ele fez. É, Também. a série que nem foi ele que teve a ver com nada. Eu acho que isso talvez impacte bastante ele também. Com E aí, certeza. escrever as Crônicas de Gelo e Fogo talvez tragam um sentimento muito ruim nele e ele fica fazendo outras Eu coisas. achei que ia ser o contrário, porque quando a série acabou daquele jeito, eu falei, cara, isso vai dar uma motivação pra ele chegar e falar assim, não, esses doidos estragaram tudo, olha só, o meu final é diferente. Mas até agora nada. Tá difícil, podia o ser. Jorjão não tá colaborando. 5 anos depois estamos aqui. Mas aí, pô, a minha esperança é que, eventualmente, quando ele lançar os livros, talvez saia uma nova série a partir do que ficou diferente. Tem um exemplo em anime disso, que é Fullmetal Alchemist. Não sei se você conhece. Eu já ouvi Eu falar. conheço, mas não... Teve o anime original, que eu tenho muito carinho por ele, por ter sido o que eu assisti primeiro, né? Mas assim, da metade pro final do anime, é tudo inventado, porque a mangaka não tinha terminado o mangá. Ah, Uhum. E aí, anos depois, 10 anos depois, talvez, algo assim, lançaram um novo Fullmetal Alchemist, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, onde eles seguiram fielmente o mangá. E aí, pô, eu não li o mangá, mas a hora que eu vi aquele anime, explodi cabeça, assim, é absurdamente diferente. Uhum. E muito, muito bom, muito melhor que o original. Então, assim, esperança, Tomara. role um Vai que é. recasting e faça um Tomara. É novo legal, fim de porque Game aí, of tipo, Thrones. tem coisas positivas no Game of Thrones que a gente já viu. A gente vai ter essa experiência, vai ter os livros e aí vai ter uma nova adaptação. É o que a gente falou também com o Caco quando ele veio aqui, de Harry Potter. Tipo, os livros são uma coisa eterna, eles vão estar sempre lá. Uhum. sim. Quem lê os livros teve aquela experiência. Quem viu os filmes, tem muito disso que sempre fala, mudou uma coisa aqui e ali. E agora vai ter a série, que é outra mídia diferente, né? Então vai ser uma outra experiência. Então acho que é sempre válido isso, né, em termos de adaptação.